Atos 2:42, texto que espero que todo mundo já tenha decorado pela quantidade de vezes que nós lemos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor, eu peço a Tua graça nesta manhã para todos nós, para mim que vou transmitir a Tua palavra, para os meus irmãos que vão ouvir, os que estão aqui, os que ouvirão posteriormente. Que o Senhor possa falar aos nossos corações sobre a comunhão. Que a Tua palavra seja aberta a nós, para que possamos continuar estudando sobre este assunto. Como sempre, não para encher a mente de informações, mas para praticarmos a Tua palavra, para honrarmos ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero falar hoje sobre um aspecto bem específico da comunhão, que é a comunhão no serviço. Cooperar juntos, servindo a Deus. Nós temos falado nas últimas reuniões, as últimas duas pelo menos, o Bruno falou daquela cidade de Laís, eu também falei no mesmo aspecto na reunião passada, sobre a comunhão ser uma via de mão dupla, sobre a gente estar aberto uns para os outros, sobre termos confiança e coragem a ponto de nos abrirmos, que uma pessoa que se fecha, uma pessoa que não se abre para os outros, terá dificuldades na comunhão e sofrerá por causa disso. Sofrerá com o engano do pecado, sofrerá até mesmo por não desfrutar da plenitude que o Senhor preparou para nós, porque a igreja de Deus, uns aos outros, é um presente do Senhor para nós. Alguns escolhem olhar só para o lado negativo da coisa. Aquele irmão é assim, aquele irmão é assado, aquele irmão fez isso, aquele irmão fez aquilo. Mas nós devemos aprender a olhar para Cristo na vida dos irmãos, aquilo que o Senhor está formando na vida dos irmãos, aquilo que nós conseguimos ver, poxa, aquilo foi Deus que fez na vida daquele irmão, e exaltarmos a Cristo por isso e sermos edificados com os dons que Jesus distribuiu a cada um de nós, Bom, mas hoje o aspecto é um pouco diferente, eu quero falar sobre o serviço, Não existe serviço a Deus sem comunhão. Não é aquela frase, cada um por si, Deus por todos. Isso na igreja de Deus não existe, Paulo, em 1 Coríntios 12, ele vai falar o que é a igreja, e ele diz que ela é um corpo. É um corpo de muitos membros. E apesar de muitos membros, é um corpo só. Mas, individualmente, nós somos parte deste membro, deste corpo, somos membros deles individualmente. Se nós podemos abrir lá em 1 Coríntios 12, nós vamos ver algumas expressões lá muito interessantes. Paulo fazendo esta analogia, nós podemos começar do versículo 12, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, e assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso.
Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Só até aí. Então, Paulo, né, faz essa analogia da igreja como sendo o corpo de Cristo, tendo muitos membros e os membros tendo diferentes funções. E ele começa a fazer perguntas, né, cujas respostas são óbvias. Né? Se o corpo fosse só ouvido, onde estaria o olfato? Se o corpo fosse só olho, onde estariam as coisas? O que nós aprendemos nisso? Nós aprendemos que, embora o corpo de Cristo seja um, tenha unidade, ele é diverso nos seus membros. Embora o corpo de Cristo, quando olhado, é um só povo, mas eles são diferentes na sua individualidade. O fato de sermos unidos em um só corpo não significa que nós sejamos iguais. Antes de Paulo fazer esta analogia, nos versículos de 1 a 11, ele vai dizendo que há diversidade de dons, diversidade de manifestações. Um só é o mesmo Espírito, mas ele distribuiu a cada um conforme ele quis. Enfim, qual é o encorajamento que eu quero dar para os irmãos? Uma assembleia em que apenas um ou outro serve é uma assembleia defeituosa. É uma assembleia em que só tem olho, então é um grande olhão, né, um corpo com anomalia. Veja bem, pense que quando você executa uma tarefa repetitiva somente com um membro do seu corpo, você está executando uma tarefa repetitiva e às vezes pesada somente com um membro, vamos supor somente com o braço, um braço. Tudo que você vai fazer, todo o peso que você tinha que pegar, você está utilizando somente aquele braço para pegar aquele peso. Tudo que você vai fazer, você está utilizando somente aquele braço. O que vai acontecer com este braço? Este braço vai, tô com uma dor aqui, no dia seguinte você vai dizer isso. Aí você vai ter que começar a usar o outro braço. Mas acontece que há coisas que você faz melhor com este, mas aí agora, como ele está sobrecarregado, cansado, você começa a usar somente o outro. As coisas não funcionam bem assim. Assim também é na casa de Deus. A comunhão é excelente por isso, porque Deus, em sua sabedoria infinita, distribuiu dons diferentes a cada um de nós, que fazem também relação com a personalidade que Ele deu a cada um de nós, com os talentos que Ele deu a cada um de nós. Claro que as coisas não são feitas na casa de Deus de maneira natural e humana, mas Deus, em sua sabedoria, distribuiu diferentes jeitos de ser de cada um, de acordo com o trabalho que Ele tinha para cada um na sua casa. De forma que não existe na casa de Deus pessoas que nada fazem. Isto não existe. Nós saímos do contexto denominacional onde essa questão era bastante forte. Existiam esses são os sacerdotes, estes são os homens que devem servir, os demais são ouvintes. Eles sentam, ouvem, enquanto outros trabalham. Tudo que é necessário, eles fazem. Nós estamos aqui como indo a um cinema, vendo os atores agindo. Mas esta não é a casa de Deus. Esta é uma das diferenças gritantes de Israel para a igreja. Israel havia uma tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Quando nós vamos para a igreja, todos são sacerdotes, todos devem servir. Então, o meu primeiro encorajamento aos irmãos, e é aquilo que desejo falar, é que todos nós devemos servir, todos nós. Aí a pergunta que muitos fazem é, mas qual é o meu serviço? Qual é o meu ministério? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu posso ser útil? Né? E
E a primeira coisa é, você realmente se importa com isso? Essa é a primeira pergunta. Você realmente se importa com o serviço? Eu tenho uma reclamação constante quanto a mim, recebo esta reclamação constantemente, por às vezes não estar muito atento ao que acontece na minha casa, por às vezes não atentar para o serviço que é feito na minha casa e não ver as coisas que estão fora de lugar e ajudar. Mas o que isso demonstra? A reclamação tem sua verdade. O que isso demonstra? Que eu não estou muito comprometido com as coisas desta casa, por isso eu não vejo muitos detalhes, né? Um crente na igreja de Deus, que ele não sabe onde serve, o que faz, é porque ele não está comprometido e ele não está observando os detalhes da casa de Deus a ponto de saber onde ele pode ser útil. Embora muitas vezes alguns gostem de apontar erros e criticar coisas que são feitas na casa de Deus, mas não gostam de mover uma palha. Para nada, né? Então não é disso que eu estou falando, mas normalmente, se nós queremos saber onde servimos, primeira coisa, nós precisamos estar comprometidos e entendendo que nós fazemos parte deste corpo, fazemos parte desta casa. E observando a casa, nós saberemos se tem algo fora do lugar ou não, em que nós poderemos ser úteis para ajudar. Pelo menos é isso que eu ouço. Eu acho que a analogia e a figura é útil para a igreja, né? Então, não tem muito o que fazer. Bom, se você só vem realmente para ouvir uma reunião e voltar para sua casa, não se envolve na vida dos irmãos, não se envolve na assembleia, realmente você não vê muita coisa a ser feita. Realmente você não vê muitas coisas fora de lugar. Você não está disponível, você não está disposto, você não está atento, você não quer servir. Você tem outras preocupações, você está observando outras coisas. Você pode até estar morando na casa, mas você não vê as coisas que estão fora de lugar. Entende? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a nos comprometermos com a casa de Deus, com as coisas do Senhor. A não sermos apenas aqueles que frequentam reuniões, mas aqueles que desejam ter comunhão no serviço. Bom, eu quero que os irmãos prestem atenção agora na expressão cada um, que aparece em muitos textos da Escritura relacionada ao serviço. O corpo, nós membros, um corpo só, mas existe a expressão cada um, que fala da individualidade, do serviço de cada um. Isso aparece em vários textos da Escritura. Já que nós estamos em 1 Coríntios 12, veja o versículo 11. Diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. A cada um, individualmente. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Veja 1 Pedro 4, 10. Todos estes textos que nós leremos, que eu separei, eles falam de serviço. E nós veremos a expressão cada um. 1 Pedro 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Que ele coloca despenseiros na minha versão, mas mordomos é uma tradução possível. Né? E aí ele fala de alguns serviços que existem. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que interessante, né? O cada um, e Pedro acrescenta uma coisa, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Há uma multiforme graça de Deus que não se manifesta através de um único irmão, mas se manifesta através de cada um dos irmãos. O que acontece quando uma igreja
fica focada ou recebendo o serviço de um único irmão, ela perde, ela sofre, porque ela não está podendo observar a multiforme graça de Deus. Ela sofre. É uma igreja capenga. Se eu fizesse tudo apenas com o meu braço direito, eu teria problemas, né? Eu não conseguiria andar, ia ter que... Né? Não dá, não é assim que o corpo funciona, não é assim que Deus fez as coisas no nosso corpo e na igreja, né? Isso deveria ser um conceito, uma doutrina muito cara para nós, muito importante para nós, já que nós saímos do contexto denominacional para vivermos entre irmãos, para que haja liberdade no serviço, sem a interferência humana, mas tendo Cristo como pastor e o Espírito Santo como aquele que distribui e dirige a sua igreja. Isso deveria ser para nós muito importante, né? Mas às vezes escolhemos o comodismo, o acomodar-se, apenas morar na casa sem se importar com o que está acontecendo na casa. Que o Senhor nos desperte para esta realidade, né? Então, agora, mais textos. Romanos 12, 3. Romanos 12, versículo 3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um. Então, mais uma vez, ele está falando a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Veja, essa expressão a cada um é muito corriqueira quando o assunto é serviço, são os dons, né? Todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém, né? É muito comum você ver nas denominações aí, que você liga a TV, eles falam até iguais uns aos outros. Porque a ideia é que todo mundo tem que ser igualzinho e líder. Então, o jeito que eles colocam a mão, o jeito que eles falam, tem que ser igualzinho. Mas a casa de Deus não é assim. Deus distribuiu as pessoas, elas são diferentes nas suas atuações, elas são diferentes no seu modo, né? Embora o espírito seja o mesmo, embora o cabeça do corpo seja o mesmo, né? Mas as pessoas são diferentes. Cristo é tão grande, é tão glorioso, que para que ele seja visto em sua multiforme sabedoria e multiforme graça, é preciso que muitos, seja distribuído os seus dons em muitos, como nós vemos isso em Efésios 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Mais uma vez, essa expressão a cada um. Agora, esta parte da palavra de Deus em Efésios é muito interessante. Vamos continuar lendo. Porque, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, ele subiu e concedeu dons, distribuiu dons à sua igreja, aos homens. O salmo que Paulo está citando diz: até mesmo aos rebeldes, que éramos nós antes de Cristo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas. Para que ele fez isso? Por que ele distribuiu dons? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, é verdade que existem alguns dons e alguns serviços que são mais aparentes do que outros serviços, que são mais vistos, porque eles aparecem mais, aparentes é a palavra boa, eles aparecem mais do que outros. Mas se existem estes dons, estes serviços, para que Deus deu? Para quê? Para equipar os santos para o serviço a Deus. Então, uma igreja saudável, se há um irmão que compartilha, que fala a palavra, o que é que ele está fazendo?
ele está tornando os outros dependentes dele, ele está fazendo com que todo mundo ouça só o que ele tem a dizer. Não. O trabalho deste irmão é equipar os santos para que eles realizem o seu serviço, para que todos realizem o seu serviço. Então, se nós somos bons mordomos, nós queremos equipar os santos de Deus para que eles trabalhem, não para que eles fiquem como ovelhas gordas, que não fazem nada, mas para que o serviço seja feito, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu vou voltar para este texto de Efésios daqui a pouquinho, só para falar do versículo 16. Mas eu quero terminar sobre a expressão cada um, em mais dois textos, e logo depois eu vou voltar para Efésios 4,16. Vamos a 1 Coríntios 3, versículo 10. São os últimos dois textos da expressão cada um que eu quero ler. Em 1 Coríntios 3,10 é dito: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, essa é uma responsabilidade individual. Cada um deve ver como está edificando, cada um deve ver o que está fazendo, né? E agora, no capítulo seguinte, capítulo 4, versículo 5, é dito: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A cada um, Deus deu um dom. A cada um, Deus deu um serviço. Cada um deve ver como edifica. Cada um receberá de Deus o seu louvor. Vê? Cada um, Deus dispôs no corpo como lhe aprouve. Veja essa importância. Embora nós sejamos um corpo, nós somos responsáveis individualmente. Cada um tem que ver como edifica. Cada um tem que ver o que está fazendo. Cada um, isso é maravilhoso, receberá de Deus o seu louvor. Como é que pode um negócio desse? É graça, é misericórdia, né? Mas isso nos faz também vigiar e sermos mais atentos ao nosso serviço, já que cada um receberá de Deus o seu louvor, individualmente, né? Individualmente. Então, essa expressão, cada um diferente serviço, eu acho que os irmãos entenderam porque nós estamos lendo. Porque, embora nós sejamos dependentes uns dos outros, cada um precisa cumprir a sua função. Senão nós teremos um corpo deficiente. Senão nós teremos uma igreja onde a multiforme graça de Deus não é vista. Nós teremos aqueles que moram na casa, mas não se preocupam com a casa, não estão aí com nada. Não veem os problemas, não veem as dificuldades, né? Às vezes na casa, pode até ser que uma casa que tem crianças, as crianças não veem as coisas. As crianças estão lá, elas só estão vivendo. Mas os adultos estão vendo os problemas. Então, quando nós vamos crescendo na graça do Senhor, nós vamos adquirindo responsabilidade, nós vamos nos preocupando. Deve ser assim. Deve ser assim. Porque senão haverá gente sobrecarregada e o serviço sendo mal feito. Entenda isso. Quando alguém é sobrecarregado, o serviço passa a ser mal feito. Não há como ele ser bem feito. Irmão, é assim mesmo? É em Atos. Os apóstolos, eles estavam com uma dificuldade de servir as mesas. E eles perceberam e começou a dar confusão porque algumas pessoas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Isso está descrito em Atos 6. Algumas pessoas estavam sendo esquecidas na distribuição diária.
E eram os apóstolos, eles eram cuidadosos, eles eram zelosos pelo serviço, sem dúvida. Mas estava acumulado, eles estavam sobrecarregados. E eles disseram, olha, a gente precisa escolher. A gente precisa escolher uns 7 diáconos aí, que sirvam as mesas. Porque não é justo que nós deixemos de lado a palavra. Nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Enquanto estes varões escolhidos, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, vão servir as mesas. Se o serviço ficasse só com os apóstolos, se tudo fosse feito só por eles, o serviço ia ser mal feito, ia continuar dando problema. Mas então, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria precisariam ser levantados ali para servirem, para que a casa de Deus não sofresse. Isso foi visto em Atos. Isto vai acontecer em qualquer assembleia local, cujo alguém esteja sobrecarregado no serviço. O que ele vai fazer, ele pode até estar tentando, mas vai ser mal feito e a igreja vai sofrer. Que o Senhor nos livre disso. E ao olharmos os problemas da casa, nós falamos, não, eu vou pegar aquilo ali que está fora do lugar, eu vou colocar no lugar. Eu vou assumir esta responsabilidade. Ao invés de ficar sempre falando, mas ninguém vai fazer isso, você pode assumir a responsabilidade de dizer, eis-me aqui, Senhor. Quero ser útil, quero ser usado nas tuas mãos. Vamos lá para Efésios 4,16, eu falei que voltaria lá. Paulo, em Efésios 4,16 agora, ele vai utilizar a mesma analogia que ele usou em 1 Coríntios 12. Ele diz, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então aqui eu quero atentar para a expressão justa cooperação de cada parte. Há uma justa cooperação de cada parte, que se ela não existir, o corpo não efetuará o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não vai acontecer essa edificação, não vai acontecer esse aumento, esse crescimento saudável. Não vai acontecer se cada parte não fizer a sua parte, né? E Paulo utiliza essa mesma expressão no versículo 25 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele diz assim, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Em Efésios, justa cooperação. Em 1 Coríntios 12, cooperem com igual cuidado uns com os outros. Então, acho que os textos estão claros, né? Os irmãos estão percebendo a necessidade de, na igreja de Deus, haver uma justa cooperação. Haver mais que digam, eis-me aqui. Haver mais que digam, eu quero servir. Né? Haver mais, não para fazer a mesma coisa que o outro está fazendo, mas porque cada um recebeu um dom do Senhor. Cada um recebeu uma função do Senhor. Eu quero ir agora para Números, para dar um exemplo do serviço dos levitas, que eu quero utilizar para nós este serviço, e até ler um pouco do comentário de Mackintosh, que eu acho que vai nos ajudar. Em Números 3 e 4, está sendo estabelecido o serviço dos levitas. E há 3 filhos de Levi responsáveis por este serviço. Os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Cada um destes filhos tem um serviço diferente, mas complementar. Todos eles estavam relacionados ao tabernáculo, mas
o que um fazia complementava o que o outro. Não era todo mundo fazendo a mesma coisa. Era cada um cumprindo a sua função para que as coisas andassem e o serviço de Deus fosse feito. Né? Veja no capítulo 3, versículo 25 e 26. Os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. Então, os gersonitas, era isso aqui que eles tinham que cuidar. É só isso. Não é outra coisa. Não inventa fazer outra coisa. O que vocês têm que fazer é isso aqui. Esse é o serviço de vocês. Cada um faça o seu serviço. Aí ele continua no versículo 31. Agora nós temos os coatitas. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com que ministram o reposteiro e todo o serviço a eles devido. Esses são os coatitas. Agora no versículo 36 nós veremos os meraritas. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o seu serviço a ele devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. No capítulo 4, eu não vou ler, tá? Porque os textos são longos, mas se vocês virarem, deve haver na sua Bíblia as epígrafes. Deveres dos coatitas, deveres dos gersonitas, deveres dos filhos de Merari, certo? No capítulo 4 está assim. Não vou ler isso. Então, qual é o ponto que quero estabelecer aqui com os irmãos? O ponto que tenho falado a mensagem toda. Cada um tem que cumprir a sua função. E nós estamos vendo isso no exemplo dos meraritas, coatitas e gersonitas. Agora eu quero ler o comentário do irmão Macintosh, que me chamou muito a atenção, e eu acho que é melhor ler do que tentar falar o que ele disse, porque é tão bom o que ele disse que eu prefiro ler. Diz assim: Gerson nada tinha a ver com as tábuas e as estacas, e Merari nada tinha a ver com as cortinas ou cobertas. E, contudo, estavam intimamente unidos, assim como estavam mutuamente dependentes. As tábuas e as bases de nada serviam sem as cortinas, e as cortinas não teriam sido úteis sem as tábuas e as bases. E quanto às estacas, ainda que parecessem insignificantes, quem poderia apreciar a sua importância unindo os objetos entre si e mantendo a unidade visível do conjunto? Assim, todos trabalhavam em conjunto para um fim, e este era alcançado ocupando-se cada um na sua especialidade. Se um gersonita tivesse a ideia de abandonar as cortinas para se ocupar das estacas, teria deixado o seu próprio trabalho inacabado e interferido com o trabalho de um merarita. Isso de nada serviria. Tudo teria caído em desesperada confusão, enquanto que, atendendo-se à regra divina, tudo era mantido na mais perfeita ordem. Deve ter sido perfeitamente belo observar os obreiros de Deus no deserto. Cada um estava no seu posto e atuava dentro da esfera que Deus lhe havia designado. Por isso, logo que a nuvem se levantava e a ordem de partir era dada, cada um sabia o que tinha que fazer e dirigia-se para isso e nada mais. Ninguém tinha o direito de seguir os seus próprios pensamentos. Ninguém tinha o direito de fazer o que quer. O Senhor pensava por todos. Os levitas haviam se declarado do lado do Senhor, tinham se submetido à sua autoridade, e este fato estava na própria origem de toda a sua obra e serviço no deserto. Encaradas as coisas à luz deste princípio, era indiferente que um homem tivesse de levar uma estaca ou uma cortina ou um castiçal de ouro. Foi Deus que designou. É indiferente se é uma estaca, um castiçal de ouro. Foi Deus que designou isso. A grande questão para todos e cada um
era simplesmente esta: este é o meu trabalho? É isto que o Senhor tem me dado a fazer? Isto resolvia tudo. Tivesse o assunto sido deixado ao critério ou à escolha humana, e um teria preferido isso, outro poderia gostar mais daquilo, e um terceiro poderia gostar de qualquer coisa mais. Como poderia, pois, o tabernáculo ser transportado através do deserto ou montado no seu lugar? Era impossível. Só podia haver uma autoridade suprema, a saber, o próprio Senhor. Ele havia disposto tudo e todos tinham de submeter-se. Não havia nenhum lugar para a manifestação da vontade humana. Isto era um sinal de misericórdia. Evitava todo um mundo de lutas e confusão. Tem de haver sujeição. É necessário que haja uma vontade quebrantada e uma cordial adesão à autoridade divina. De outra forma, seria como no dia dos livros de Juízes. Porém, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Imagina a confusão que seria. Essa estaca aí é minha, que você está pegando aí? O tabernáculo não andava. O testemunho de Deus não anda também assim. O testemunho de Deus na terra não anda assim. Se cada um não atentar para a designação de Deus, Ele distribuiu dons a cada um. É necessário que todos se comprometam. É necessário que o merarita pegue a sua estaca e leve. É necessário. Olha só o que um merarita poderia dizer, e muitos irmãos dizem isso. Muitos irmãos pensam assim. Um merarita podia dizer ou pensar, se não o dizia: o quê? Tenho que gastar a melhor parte da minha vida na terra, a flor da minha vida, a cuidar de algumas estacas? Foi para este fim que eu nasci. Não haverá nada mais elevado perante mim como objetivo da minha vida? Tem de ser esta minha ocupação desde a idade dos 30 aos 50 anos? Porque o texto diz que era dos 30 aos 50 anos esse serviço. Muitos irmãos reclamam. Mas é esse o meu serviço? Mas pense uma coisa. Quem é que distribuiu e designou o serviço? Foi Deus. Se Deus designou aos meraritas esta honra, porque qualquer coisa que Deus diga que nós tenhamos que fazer é uma honra. Ele falaria, não, eu vou desperdiçar minha vida, é só isso, eu não sirvo para nada, eu sou inútil. Não, você faz o que Deus quer que você faça. Deus foi quem estabeleceu estas coisas. Para tais interrogações, havia uma resposta dupla. Em primeiro lugar, a um merarita bastava saber que o Senhor lhe havia destinado a sua obra. Isto bastava para comunicar dignidade ao que a natureza podia considerar a ocupação mais ínfima e obscura. Basta. Se Deus falou, isso é digno, isso é honroso, isso é maravilhoso. Pouco importa o que estamos fazendo, contanto que cumpramos a tarefa que nos foi divinamente destinada. Pouco importa se é uma estaca, se é uma tábua, se é um castiçal, se é uma cortina. Pouco importa se foi Deus que distribuiu isso para nós. Um homem pode seguir uma carreira que aos olhos dos semelhantes pareça brilhante. Pode empregar a sua energia, o seu tempo, o seu talento em busca do que os homens deste mundo consideram grande e glorioso. E ao mesmo tempo, a sua vida pode ser apenas uma brilhante ilusão. Por outro lado, o homem que faz simplesmente a vontade de Deus, seja qual for, o homem que cumpre os mandamentos do seu Senhor, seja o que for que esses mandamentos imponham, esse é o homem cujo caminho é iluminado pelos raios da aprovação divina e cuja obra será recordada quando os mais esplêndidos projetos dos filhos deste mundo tiverem caído em eterno esquecimento. E cada um receberá de Deus o seu louvor. Mas além do valor moral que sempre acompanhava o ato de fazer o que lhe era ordenado, havia também uma dignidade particular envolta na obra de um merarita.
ainda mesmo quando essa obra consistia apenas em cuidar de algumas estacas ou de bases. Tudo que se relacionava com o tabernáculo era do maior interesse e elevado valor. Não havia em todo o mundo coisa alguma que pudesse ser comparada com esse tabernáculo coberto de tábuas, com todas as suas místicas dependências. Nada naquele momento no mundo, Faraó no Egito governando, não era mais importante do que aquele merarita carregando uma estaca, uma tábua, porque aquele era o tabernáculo de Deus na terra. E esta é a igreja do Deus vivo. Não há nada mais importante. Pode haver a reunião da ONU, não é mais importante do que a reunião da igreja, onde os propósitos e a mente de Deus é que importam, é que estão sendo levados em conta. Era uma dignidade santa e um sagrado privilégio ser-se autorizado a tocar na mais pequena estaca que formava parte deste maravilhoso tabernáculo no deserto. Era infinitamente mais glorioso ser um merarita cuidando das estacas do tabernáculo do que manejar o cetro do Egito ou da Assíria. É verdade que esse merarita, segundo o significado do seu nome, podia parecer um homem pobre e amargurado. Amargurado é o significado de merarita. Mas o seu trabalho estava relacionado com a habitação do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. As suas mãos pousavam sobre objetos que eram figuras de coisas que estavam no céu. Cada estaca, cada base, cada cortina e cada cobertura era uma sombra das grandes coisas que haviam de vir, uma figura de Cristo. Eu paro aqui na leitura, mas prosseguir, Macintosh é maravilhoso. E, irmãos, que maravilhoso, irmãos. Será que existe algum serviço que não tem valor na casa de Deus? Ou será que uma irmã pode considerar-se inútil se ela está cumprindo os mandamentos do Senhor em sua palavra, submetendo-se ao seu marido, sendo uma boa dona de casa, ajudando as demais irmãs? Será que alguém pode se sentir inútil se os mandamentos do Senhor estão sendo obedecidos? Não deixe se iludir com os grandes feitos deste mundo, porque eles não são nada. O merarita é um homem mais feliz e útil do que aquele que tem o cetro do Egito em sua mão. Entenda isso. Pense com a mente de Deus e não deixe se moldar por este mundo. Entenda o que tem valor, e o que tem valor neste mundo é o tabernáculo de Deus, é a casa de Deus. Eu quero concluir. Esse é um encorajamento para que nós tenhamos comunhão e sirvamos, cada um segundo o dom que Deus deu. Eu quero concluir dizendo que isso não pode ser feito de maneira obrigatória. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer, mas isso deve ser feito de maneira voluntária, em amor ao Senhor. No primeiro capítulo de Esdras é dito que Deus despertou o Espírito e voluntariamente eles entregavam as coisas, eles se entregavam ao Senhor. Se não houver um despertamento do Senhor e uma entrega voluntária, um irmão pode falar: irmão, faça isso, e o outro fazer porque o irmão disse, mas isso não é ao Senhor. Mas se o Senhor despertar e houver voluntariedade, desejo e amor pelo Senhor, irmão, então a casa de Deus, o testemunho do Senhor, cada um cumprindo a sua função, terá o seu crescimento e edificação em amor. Que o Senhor nos ajude a termos esta comunhão no serviço e que a igreja não seja uma anomalia, um corpo deficiente, onde poucos servem e estes poucos fazendo mal feito porque estão sobrecarregados. Que o Senhor nos ajude. Amém. Alguém quer falar? Meus irmãos, eu conversava com a minha esposa ontem, né?
E nós estávamos falando a respeito do valor das coisas, né? De como as coisas deste mundo não têm valor, né? Ah, eu quero um carro novo. E aí trabalha muito, né, por aquilo. Mas até um ímpio, com um pouquinho de esforço, né, em meditar, em buscar conhecimento, ele percebe que aquele carro não tem valor. Alguém rouba e aí, né, todos aqueles meses ou anos de trabalho se foram. Ou um acidente pode acabar com aquilo. E muitas outras coisas dessa vida são assim, sem valor. E nós estávamos falando como às vezes temos dificuldade de perceber o que realmente tem valor. E o irmão estava fazendo essa leitura, né? Esses comentários de Macintosh a respeito da palavra que nós lemos, e isso fica muito mais evidente. Às vezes damos valor para coisas inúteis que o mundo, com o seu olhar, vê como muito valioso, como muito importante, né? O status social, o que se tem, o que não se tem, o que se faz, né? Ah, se você é ou não uma pessoa interessante, isso é julgado pelo que você faz, qual é a sua profissão, quais são os seus hobbies. Qual o valor dessas coisas, irmãos? Que serão todas lançadas no esquecimento eterno, como nós estávamos lendo. E por outro lado, às vezes vemos como de pouco valor as coisas santíssimas de Deus. Uma simples ligação para um irmão, perguntar se um irmão necessita de algo, orar com um irmão, como o Senhor Jesus fez com os discípulos, né? Vigia comigo. Estou aflito, né? Vem vigiar comigo. Essa é a minha hora. Tantas pequenas coisas, irmãos, que nós às vezes deixamos de fazer, mesmo vendo a necessidade, por não dar valor. Então que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a rever as nossas prioridades. O que é que realmente permanece? Como o Senhor disse, né? O exercício físico de pouco se aproveita, né? E nós vemos o mundo dizer o contrário, né? A aparência física é muitíssimo importante. O meu status, a minha aparência, como as pessoas me veem, tudo isso é muitíssimo importante. Mas o Senhor diz o contrário, fala, é de pouco proveito, não vai levar para a eternidade. E com muito pouca experiência, irmãos, nós percebemos que essas coisas realmente não têm valor já agora. Um homem que se exercita muito, uma mulher que se exercita muito, basta ficar 2 ou 3 meses sem se exercitar e tudo aquilo é perdido. Todo aquele esforço vai por água abaixo. Já se foi aquela aparência que era tão importante. Então existem coisas, irmãos, que nós vemos como muito importante e nos desgastamos muito por elas, mas elas não vão permanecer. Mas existem muitas outras coisas que nós nem sequer percebemos e devemos começar a nos esforçar por isso. O que é que eu não estou vendo, que é de muito valor na casa de Deus e que é de muito valor ao coração do Senhor, mesmo que me pareça muito simples. É isso que eu queria dizer, meus irmãos. Eu só queria ler o que os irmãos acompanham também, Neemias 4. Neemias, acho que os irmãos, a maioria conhecem, né? Neemias, no livro de Esdras, tem a reconstrução do altar do Senhor.
E Esdras, no livro, relata aqui a reconstrução dos muros. E nesse capítulo 4, depois que a obra estava em andamento, eles já tinham feito bastante coisa, Neemias e os outros judeus, Sanbalate, Tobias começaram a conspirar contra eles. E tem o texto a partir do capítulo 15, é o que eu queria destacar, que eu achei muito interessante, e diz assim: E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade impunha-lhes lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. O Senhor, em um dos evangelhos, disse que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Aqui diz: grande e extensa é a obra. É muito interessante que o Murilo comentou, né? Que os meraritas era uma simples estaca que eles deveriam carregar, mas eles estavam carregando uma estaca para o grande Deus vivo. Né? É o Senhor dos senhores, é o Deus que tirou eles da terra do Egito, que abriu o Mar Vermelho para eles passarem. E o serviço deles era carregar uma simples estaca. Como o irmão disse, Macintosh disse, né? É melhor carregar uma estaca, uma simples estaca para o Senhor, do que segurar um cetro no Egito. Mas o Senhor diz: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Orai para que o Senhor mande trabalhadores. Quem não vai querer trabalhar para um Senhor tão misericordioso e que recompensa o carregamento de uma simples estaca? Que cada um receberá o seu louvor. Nós vemos muitos na palavra de Deus fazendo coisas simples, coisas pequenas, e eles recebendo o louvor do Senhor. E aqui diz: grande e extensa é a obra. E aqui diz, como no caso os muros eles tinham que edificar, eles tinham que estar preocupados tanto com a obra quanto com os inimigos. Com uma das mãos eles faziam a obra, com a outra seguravam uma espada esperando os inimigos. E nós também temos inimigos. Temos, como o irmão falou, o mundo lá fora e também o nosso coração dentro de nós. E nós precisamos uns dos outros. Como aqui diz, nós não podemos ficar longe uns dos outros. Esse encorajamento é tanto a comunhão, porque só com a comunhão que a gente vai começar a se comprometer com os irmãos e começar a ver as coisas. Porque sem comunhão, como o irmão falou, nós não conseguimos ver nada. Primeiro a gente tem comunhão, a gente às vezes começa a orar pelo irmão e as coisas vão acontecendo, a gente vai começando a enxergar as coisas. Que nós venhamos orar por isso e se lembrar dessas coisas, que grande e extensa é a obra do Senhor e poucos são os trabalhadores. E que o Senhor tem nos dado a oportunidade de não somente crer no Senhor, não somente estarmos aqui reunidos, mas também de servirmos uns aos outros e servir ao Senhor. Amém.